Belo e da Paz. Belo e da Paz foram encontrados por um vendedor de fotografia que gostava de tomar cachaça, lá no sertão, Custódia. E depois este vendedor de fotografia converteu-se ao Evangelho. E já não chegava mais lá com a cachaça e o cigarro, mas agora chegava com a nova mensagem de transformação. Foram alcançados pelo poder do Senhor, transformados, confessaram Jesus, passaram pela experiência do batismo. É apenas uma família, Belo da Paz, uma filhinha Paula e agora um bebê Daniel, que estão lá plantados, mas que às quartas-feiras estão ligados através do canal do YouTube para ouvir a doutrina da palavra de Deus que nós passamos através do processo de vida, e aos domingos estão acompanhando o culto de celebração semanalmente através da internet. Ontem à noite nós nos encontramos e eles trouxeram um envelope com as ofertas de todas essas semanas que nós nunca mais fomos lá, já uns 12 meses ou pouco mais, e eles trouxeram um envelopezinho lá. Olha, pastor, a gente assiste o culto, participa do culto através da internet, e no momento da oferta a gente coloca a nossa oferta, e hoje a gente trouxe. Veja que coisa maravilhosa. Amém, glória a Deus. Histórias assim, e que estão evangelizando, estão levando a palavra a outras pessoas. Infelizmente sabemos que não é fácil, mas vai chegar um momento daquela igreja, que eu considero igreja, que já funciona na casa daqueles irmãos, desses discípulos, ela vai frutificar para a glória do Senhor. Onde é que está a Belo da Paz? Estão aqui? Dá para ficar de pé? Dá, pelo menos ele. Se não der, fica o bebezinho. Está aí, irmãos, esta família linda, maravilhosa, abençoada. Pode sentar, muito obrigado. É um privilégio conviver com os irmãos. Histórias como a de José Correia e Leda. Olha aqui. Zé Correia e Leda. 80 e 76. Olha aí. Ó. Frutificando. Já vendo os filhos dos seus filhos, agora já os filhos dos netos. Né? A palavra diz, vê os filhos dos filhos. Eles já estão vendo os filhos dos netos. Mas entusiasmados, comprometidos, engajados com a obra, com a missão. Amém, glória. Este coral foi uma ideia que surgiu na mente de Zé Correia. Vamos organizar um coral. E chamou o maestro. E motivou os irmãos. E vamos. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que pode? 30 dias a pessoa chamar, convocar, ensaiar um coral e apresentar no congresso. Eu nunca vi isso acontecer. Mas a força, o dinamismo, o vigor, o propósito, a visão, a liderança conduzida pelo Espírito Santo. Então, o irmão Zé Correia, com apoio de Leda, promoveram, incentivaram, e louvamos a Deus pela vida dos irmãos que bondosamente atenderam ao desafio, sem colocar impedimentos, empecilhos, dificuldades, e é assim que a obra avança. Amém. Histórias como a de Patrícia Lima e também do seu esposo, irmão Lima. Patrícia tem dedicado um tempo extraordinário em meio a apoiar a criação de um netinho, bebê em casa, as atividades domésticas, trabalhar fora da sede do município, numa coordenação escolar não é fácil, e é acumular a coordenação geral deste encontro, e há tantos outros sacrifícios e desprendimentos. Ontem saíram daqui, já passava da meia-noite, e logo ao amanhecer, ao romper do dia, já estavam aqui, na luta, na batalha, conduzindo. Então, vocês podem olhar para os que estão aqui, para cada um de nós que tem uma história. Eu olho para vocês que estão aqui nesta manhã, fazendo essa história,
porque ao longo da caminhada nós teremos o segundo congresso, o terceiro, o quarto, com a permissão e direção de Deus, mas o primeiro congresso jamais acontecerá. E você está hoje aqui pagando um preço, fazendo história e marcando a mensagem do Evangelho para nossos filhos e netos contarem no futuro. Hoje nós podemos olhar aqui e ver esse grupo de pessoas, mas eu não vejo apenas vocês. Eu vejo aqui uma semente, e na palavra do Senhor Jesus, que há de se multiplicar a 30, 60 e 100 por um. Uma certa vez, conversando com o papai, eu disse: rapaz, essa noite eu sonhei e eu vi assim uma multidão seguindo com a comunidade, com a igreja, uma multidão. E eu vejo, presbítero José Corrêa, hoje esta semente forte, cada vez mais nutrida, desta multidão que certamente virá pelo poder de Jesus Cristo, amém, o Filho de Deus. Amém, amados? Amém. Então hoje temos este grupo. No próximo ano será em dobro, e depois será em dobro, porque o Senhor está preparando a igreja para a colheita final. Amém. E eu quero falar para vocês hoje sobre a revolução do movimento de Jesus. Diga bem forte: revolução do movimento de Jesus. Por que o movimento? Porque não é uma instituição, porque não é uma organização, é um movimento. Jesus não deixou uma religião, não deixou uma denominação, não deixou uma diretoria composta, não deixou homens eleitos pelo voto popular. Ele não deixou presidente de um grupo, de uma igreja com mandato. Daqui a 2 anos acabou o mandato, vamos voltar. Esse sistema politizado no meio da igreja. Jesus deixou um movimento, e ele disse que esse movimento se expandiria pelos 4 cantos da terra. Ele disse que o vento sopra como quer, onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido do Espírito. Então Jesus deixou na terra um sopro, Jesus deixou na terra um movimento que se multiplica, através do chamado de homens e mulheres de todos os níveis sociais, que onde estão vão se multiplicando. Jesus não deixou a genética do poder do Evangelho no coração de um homem, mas de uma comunidade viva, pedras vivas que se deslocam e vão se espalhando. E a Bíblia diz que por onde eles passavam, a graça de Deus multiplicava. Amém. E para embasar esse tema, eu quero ler para vocês Atos capítulo 9, verso 31. Assim pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Agora escute que eu vou ler. Sinta o poder desta palavra. Sinta. Assim pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 9, verso 31. A igreja se movia. Ela era um organismo que se relacionava entre si. Ela tinha atitude de sentimento. Ela tinha paz. Ela tinha paz no meio da perseguição, no meio da guerra, no meio da incompreensão. Pedro foi preso, Pedro e João foram presos, outros ameaçados, outros foram perseguidos de diversas formas, mas no meio do aperto, no meio da perseguição, das incompreensões, sendo chamados de hereges, sendo chamados de pessoas loucas e desconectadas, no meio desse furdúncio todo, diz a palavra que a igreja tinha paz. Porque a igreja do Senhor Jesus não depende das circunstâncias para viver em paz. Eles eram edificados, construídos. A igreja era edificada, era construída pela ação apostólica. A ação apostólica não é título.
A ação apostólica é um serviço prestado à igreja. Então eles eram edificados pela ação do apóstolo, do profeta, do pastor, do mestre, do evangelista, homens apóstolos, homens profetas, homens evangelistas, homens mestres, que se doavam à igreja, a serviço da igreja, para edificá-la segundo a vontade de Deus. E desta forma, caminhando em paz, e edificadas pelo Espírito, a consequência natural é se multiplicavam. Diga, a igreja nasceu para multiplicação. A igreja vive pela multiplicação. A igreja vive pela multiplicação. E essa multiplicação é um plano de Deus, é um propósito de Deus, é um mover de Deus. Amém. Agora, a igreja não foi feita para viver estática. Diz assim, andando no temor do Senhor. Amém? Amém. Diga, temendo a Deus enquanto anda, Temendo a Deus enquanto caminha, enquanto evangeliza, enquanto cuida de pessoas, enquanto transmite a mensagem a outros. Então a igreja do Senhor foi feita para ser um grupo de andarilhos. É um movimento que sopra nos quatro cantos da terra. Nós vemos o Espírito Santo chamando americanos para evangelizar brasileiros, ao tempo em que chamam brasileiros para evangelizar japoneses, ao tempo em que chamam japoneses para evangelizar outros asiáticos, enquanto chama alemães para evangelizar africanos, e chama africanos para evangelizar coreanos. É um mover de Deus, é um sopro que ninguém entende. Algumas pessoas ficam confusas. Elas dizem, como é que eu vou evangelizar em outro país se há pessoas para serem evangelizadas aqui? Mas o Espírito confunde. Ele pega o brasileiro e manda para fora, e pega o estrangeiro e traz para aqui, porque o Senhor faz do jeito que lhe apraz, para honrar seu nome, expandir seu reino na terra. Amém. E o movimento, irmãos, de Jesus, ele acontece de três formas. O movimento de Jesus, ele acontece, diga assim, quatro olhares, quatro momentos da história, e quatro influências dos puritanos. Muito bem, quatro olhares. O primeiro olhar, diga assim, eu vou olhar para cima. Diga. Eu vou olhar para cima. Aleluia. A Bíblia diz que quando nós olhamos para cima, nós olhamos para o Pai das luzes, aonde não há sombra de variação, aonde não há mudança, nem questionamento, aonde não há jogo de cintura, nem meio termo, aonde o preto é preto e o branco é branco, aonde vinho é vinho e água é água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós fazemos a obra de Deus, não podemos ficar titubeando, não podemos fazer joguinho de interesse, não podemos fazer joguinho emocional, não podemos fazer trabalho de ameaça, não podemos depender do ponto de vista de algumas pessoas que não estão ligadas no trono de Deus. Precisamos olhar firmemente para cima. E quando nós olhamos para cima, nós vemos um trono. E quando nós vemos um trono, vemos aquele que é todo adorado, todo santificado, que recebe glorificação e declaração de santidade permanentemente. Quando nós olhamos para cima, encontramos ao redor do trono os anciãos, aqueles representados lá do Velho Testamento, pelas tribos de Israel. Olhamos para os 12 apóstolos, aqueles que foram decapitados por esta mensagem, aqueles que foram aprisionados, amarrados, aqueles que foram enterrados vivos. E nós olhamos para o trono, olhando para cima, e encontramos a inspiração para a missão. Olhamos para cima e encontramos mãos perfuradas, e ouvimos a voz de Jesus dizendo a Tomé: toque no meu lado, veja que sou eu. Veja que eu venci a morte, a tumba fria, ressuscitei ao terceiro dia e estou aqui. E nós olhamos para o trono e vemos Deus, Jesus à sua direita, o grande comandante da igreja, dizendo: marcha, igreja, marcha firme, olhe para cima e prossiga, olhe para cima e não se detenha. O grande general vai à frente.
Ele vai com estandarte celestial. Essas mãos pingam de sangue. E com o espalhar do sangue do Senhor, e com o espalhar do sangue dos seus exércitos, dos seus soldados na terra, a igreja vai caminhando. Amém, Pai. Provavelmente algum discípulo aqui presente, congressista, deixou pingar algum desse sangue, pela taxa para ser paga, pela despesa das equipes, e chegou aqui com muito sacrifício, mas eu tenho certeza absoluta que esta marca que foi deixada, a semelhança do sangue dos primeiros discípulos, que diz que quanto mais eles sofriam, mais a igreja avançava. Então não vai, a sua atitude não será em vão. O Senhor vai estar honrando, porque você vai sair daqui ainda mais cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui motivado por palavras, testemunho como esse que o presbítero Laércio trouxe, e muitos outros que você vai ouvir. E você vai chegar em casa tão cheio do Espírito, que aquilo que você não fazia, vai passar a fazer. Aquilo que você não via, vai passar a ver. Aquilo que você não tinha coragem de fazer, de ser, de dizer, vai passar a ter, no poder do nome de Jesus. Portanto, o que é que faz o movimento de Jesus na terra, esse tempo todo? O que é que faz irmãos na atualidade morrerem por causa de Jesus? Na África, há irmãos sendo martirizados, há irmãos morrendo hoje, por causa deste nome. E assim como na China e outros países comunistas. O que é que faz? Que homem é este que morreu há 2000 anos atrás, mas continua vivo na nossa memória, continua amado? Que homem é este que faz com que depois de 2000 e tantos anos, este grupo de homens, senhores e senhoras, jovens de todas as idades, cheguem aqui para, através do coral, proclamar o eterno dom. Glória a Deus. O eterno dom do Salvador, disse Jesus. E por todo mundo, que homem é este? Que amor é este? É porque ele não está na tumba, ele ressuscitou. E o movimento de Jesus é alimentado pela visão do Jesus do trono à destra de Deus. O movimento de Jesus, ele está implantado no coração de cada discípulo que olha para o trono e vê as marcas do sangue, e vê as marcas do sofrimento. Eu quero dizer para você nesta hora, você está sofrendo, achando ruim, achando difícil. Às vezes Laércio é incompreendido por alguns irmãos, às vezes não compreende também alguns outros irmãos, como acontece comigo e com todos nós. Esta é a nossa trama humana, nossa limitação humana, mas hoje o Espírito de Deus te chama a estar conectado não a uma instituição, não a uma organização, não às nossas normas e regras, não a um estatuto, mas estarmos ligados a um movimento, que somos impulsionados pelo sopro e por uma visão, e nós olhamos para cima e encontramos um trono. Aleluia. Segundo olhar, diga, o segundo olhar é olhar para dentro, diga. O segundo olhar é olhar para dentro. Quando eu olho para o trono e depois eu olho para dentro, que dificuldade. Porque quando Joséildo olha para dentro de si, encontra fragilidade, encontra pecado, encontra muitas vezes frustração, decepção, sentimento às vezes de raiva, sentimento pecaminoso, sentimento de decepções. Quando Joséildo olha para si, para dentro de si, vê um pecador necessitando da graça de Deus. Assim como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, que me livrará do corpo desta morte. Porém, este olhar é necessário. Este olhar é necessário. Quando eu olho para dentro, eu quebranto a altivez. Quando eu olho para dentro, não me sinto melhor do que ninguém por causa do pecado que tenazmente nos assedia dia a dia. Quando eu olho para dentro, a minha força é dizer: Jesus tem misericórdia, Jesus perdoa,
sustenta com a minha graça, com a tua graça. Jesus, eu não posso ser melhor do que ninguém, eu não posso ser superior a ninguém, eu não posso me declarar mais santo do que ninguém, eu não posso me declarar mais nada do que ninguém, porque a visão do movimento de Jesus não nos dá outra direção. Onde está Jesus? Nós não podemos encontrá-lo no crucifixo, não podemos encontrá-lo numa imagem. Aonde é que ele está? Onde é que Jesus está? Não há um bezerro de ouro para eu me prostrar, não há uma estátua na qual eu vou me ajoelhar. Onde é que está? Que vazio é esse? E eu olho para dentro e me vejo um pecador, carente da graça de Deus. Então, meu irmão, você que está na missão, olhe para dentro. Diga, olhar para dentro. Quando você olha para dentro, você vê sua fragilidade, sua limitação, e tem compaixão com a vida das outras pessoas. O terceiro olhar é olhar para frente. Olhar para frente, ele nos mostra uma visão. Diga, visão inquebrantável. Visão inquebrantável. Você olha para frente e vê uma visão. E Paulo disse, eu prossigo para o alvo. E o Senhor nos deu uma visão. Jesus nos mandou olhar para os campos. E os agricultores achavam que faltava ainda um tempo para a ceifa. E Jesus disse, o tempo é agora, os campos estão brancos para a ceifa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós olhamos para frente, nós precisamos de uma visão. E esta visão não pode sair da nossa mente. Essa visão tem que ter uma raiz bíblica. Essa visão precisa ser sólida. É necessário comprometimento. É necessário um compromisso irrevogável, imutável, porque ela está ali estabelecida e arraigada. Esta visão está pregada na cruz do Cordeiro. E o apóstolo Paulo, ele disse, eu não venho para vocês com sabedoria humana, mas a mensagem que eu trago é a mensagem da cruz de Jesus Cristo, e esse crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. E agora nós trazemos para os irmãos ao longo de tantos anos, ao longo de tantas décadas, esta visão: transformar famílias em discípulos do Senhor Jesus Cristo. Diga, transformar famílias em discípulos do Senhor Jesus Cristo. Diga, transformar famílias em discípulos que geram discípulos. Em discípulos que geram discípulos. Em discípulos que geram discípulos. Agora eu quero ouvir só as mulheres, bem forte. Transformar famílias em discípulos que geram discípulos. Só as mulheres. Transformar famílias em discípulos que geram discípulos. E só os homens. Transformar famílias que geram discípulos. As mulheres mais fortes. Transformar famílias em discípulos que geram discípulos. E agora todos bem fortes. Transformar famílias em discípulos que geram discípulos. Isso acontece quando nós temos uma visão e quando olhamos para frente, e esse movimento vai avançando no poder do nome de Jesus. Porque onde está um pai, ele quer gerar outro pai. Onde está uma mulher, quer gerar outra mulher. Onde está um jovem, quer gerar outro jovem. Onde está uma família, quer gerar outra família. E foi assim que aconteceu com os discípulos. Onde eles passavam, iam anunciando, iam comunicando: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto aqui como ali como acolá. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. Algumas pessoas dizem, vamos evangelizar primeiro aqui, depois aqui e depois aqui. Na visão desse texto, não, é diferente. Tudo vai acontecendo junto, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Eu cumpro um trabalho aqui, o irmão cumpre lá e o outro lá, tudo simultaneamente. E a regência é perfeita, porque é feita pelo Santo Espírito do Senhor. Amém? Amém. Então, quando eu olho para frente, eu vejo uma visão inquebrantável. E quando eu olho para o lado, e agora? Quem arrisca? Quando eu olho para o lado, quem eu vejo? Diga assim, eu vejo meu irmão. Aleluia. Parceiro de jugo. O apóstolo Paulo sentia saudade dos obreiros que ficavam distantes dele. O apóstolo Paulo glorificava a Deus, disse que foi confortado pela presença de fulano, de Tito, de outros que chegavam. Quando eu olho para o lado, eu vejo meu irmão, eu vejo meu par, eu vejo meu companheiro de jugo, aquele que o Senhor chamou para estar ao meu lado, para ajudar nesta missão tremenda.
É esse que eu vejo. Amém, amados? Amém. Eu vejo. Lene, está tudo ok? Está terminando aqui, vamos me chamar. Deixe tudo pronto. Então, nós vemos o outro. Diga, quando eu olho para o lado, eu vejo meu irmão, o discípulo. Ele é trabalhoso, não é? Às vezes, sim ou não? Sim. O discípulo às vezes dá trabalho. O discípulo às vezes não entende a gente. A gente às vezes não entende o discípulo. O discípulo comete falhas. Ele comete erros. Ele é tão falho quanto eu. Ou eu talvez seja mais falho do que ele. Mas foi assim que aprouve a Deus fazer. Ele chamou os 12, treinou os 12 e enviou de 2 em 2. Depois eram 70, treinou os 70 e enviou de 2 em 2. E assim os apóstolos seguiram essa tradição. Quando nós trabalhamos aqui, irmãos, com um conceito é grupo familiar missionário. Repita, grupo familiar missionário. O que é um grupo familiar missionário? Preste atenção. Preste atenção, nós precisamos sair daqui desse congresso grávidos e grávidas deste conceito. De 2 em 2, 2 pessoas formam um grupo familiar missionário que vai fazer missão. Quer seja um casal, quer sejam 2 jovens, quer sejam 2 anciãos, quer sejam 2 irmãs, comprometidos em levar esta mensagem. Quando olhamos para o lado, encontramos alguém assim. Quais são os 4 olhares? Diga, para cima. Para cima. Isso é a dependência de Deus. Diga, para dentro. Para dentro. Eu vejo minha fragilidade. Diga, para frente. Eu vejo uma visão inquebrantável. Diga, para o lado. Para o lado. Eu vejo meu irmão, parceiro de julgo. Eu não vou entrar agora nos detalhes desse segundo tópico, porque já falamos ontem à noite, mas só um breve resumo. 4 momentos da história, irmãos. O primeiro momento foi o da igreja no primeiro século. Aquela igreja sofredora, perseguida, fiel, conduzida pelos discípulos do Senhor, alimentada pela chama dos apóstolos. Aquela primeira igreja, de Jesus até João, que morreu em torno de 100 anos, mais ou menos. Essa igreja é o modelo da nossa inspiração. Essa igreja é o alvo, o qual nós devemos buscar. Não é a igreja do século 21, não é a igreja das catedrais, não é a igreja dos grandes templos, dos grandes nomes, dos figurões, dos famosos, não é a igreja do mercado gospel, do show, do poder, dos altos salários, não é essa igreja da festa, não é essa igreja da mídia, é a igreja lá do Novo Testamento, a igreja primitiva, que enfrentou através de Jesus Pilatos, que não soube o que dizer e teve que lavar as mãos, que promoveu a transformação social, que enfrentou a garra da política, enquanto o poder romano dizia César é Senhor, os discípulos diziam Jesus é Senhor. Amém. Que provaram o crescimento numérico, que fizeram um movimento comunitário, um movimento comunista num bom sentido e legítimo. Eles viveram um santo comunismo entre si, de partilha, de ajuda, de promoção. Então, esse é o primeiro momento da história. O segundo é o momento dos pré-reformadores que falamos ontem. Dentre muitos outros, o Wycliffe, aproximadamente 1200 depois de Cristo, um homem estudioso que foi à fogueira, foi morto, assassinado por causa da sua fidelidade ao Evangelho. John Hus, que foi queimado vivo pelo concílio de determinação da igreja romana, os irmãos valdenses perseguidos e muitas outras comunidades. Alguns irmãos acham que foi assim, a igreja do primeiro século até 300 e depois Lutero para cá. Não, nesse meio tempo a igreja nunca deixou de ter testemunhas, irmãos que morreram e são chamados pré-reformadores. Terceiro movimento, o movimento dos puritanos. Na Inglaterra formaram a igreja anglicana
toda misturada com o catolicismo, mas surgiu um grupo de homens inquebrantáveis, homens que olhavam para cima, para dentro, para frente e para o lado, e que tiveram a coragem de dizer: não, vamos romper com esta igreja, este misto de anglicanismo e catolicismo, e vamos sair para a periferia, assim como o testemunho de Laércio, pelos arrebaldes de Londres e de muitas outras nações, nos reunindo de casa em casa, servindo uns aos outros, lavando os pés uns dos outros, nesta santa caminhada com o Senhor. Amém, amados? Amém. Homens que viveram o movimento congregacionalista, ou seja, homens que não aceitaram hierarquia, respeitaram a congregação, para viver uns aos outros, ligados pelo poder do Evangelho. Homens como Juan Carlos Ortiz, aqui da Argentina. Um testemunho para os irmãos. Quem já ouviu, quem conhece a história de Juan Carlos Ortiz? Levante a mão. Juan Carlos Ortiz, ninguém. Quem já leu ou ouviu falar no livro O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz? Levante a mão. Ninguém. Eu vou dar um testemunho para vocês. Em 1981 eu conheci esse livro. Aliás, em 1979, Juan Carlos Ortiz, e um livro, O Discípulo. Aquele homem contra a visão das denominações. Ele teve a coragem de escrever esse livro e publicar, que falava desse discipulado que nós fazemos comprometido um a um. Eles trabalhavam isso com muita firmeza. E lá na Argentina eles criaram um movimento. Um discípulo que faz outro discípulo. Discipulado um a um. Outros grupos também depois chamaram de vida na vida. Pessoa a pessoa. Irmãos, há anos atrás, no tempo de Juan Carlos Ortiz, eles chegavam a congregar no estádio de futebol 50 mil discípulos. 50 mil discípulos para a ceia, para os grandes ajuntamentos. Todos assim, um a um. Aqui no Brasil, vários discípulos provenientes de várias congregações, de várias denominações, se juntaram não para defender o nome de suas denominações, mas para viver o amor de Cristo. E criaram esse movimento, inspirado por Juan Carlos Ortiz. Você tem ideia, hoje, atualmente, lá em Salvador, só uma igreja que funciona assim tem 3 mil membros. 3 mil membros. São muitos milhares de discípulos atualmente que estão vivendo espalhados. Esta semana eu conheci 3 pastores aqui de Campina Grande. Lá eles têm um presbitério com 5 pastores de tempo integral. Eles trabalham em 25 cidades. Eles têm discípulos espalhados na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e vários lugares. Um deles viaja o Brasil inteiro e o mundo, levando essa mensagem, pregando em igrejas que se reúnem assim como nós. Todo esse movimento se reunindo assim como nós. Em breve nós vamos levar os presbíteros da nossa comunidade até Campina Grande para conhecer esses irmãos. Quando eu dei meu testemunho para um deles, pastor Samuel Farias, dizendo: olha, eu me desliguei da igreja congregacional em 2009. Ele disse: eu me desliguei da igreja congregacional em 1989. Há 30 anos atrás. Aqui pertinho de nós. Eu não sabia. Eu vivia procurando irmãos que se reúnem assim como nós. E não encontrava. E na outra semana passada, recebi um telefonema lá de Juazeiro, Nino, disse: olha, pastor, Madison, que é um discípulo que reúne conosco, ele tem uma jovem que trabalha com ele. E ela disse que faz parte de uma igreja que reúne assim como nós nos reunimos. Aí Madison passou
o telefone do líder lá em Barbalha. Conversei com ele. Ele disse: olha, o meu pastor discipulador é de Campina Grande. Eu liguei para ele e nós nos conhecemos. E eles vieram aqui essa semana e nós almoçamos juntos. Eu, o presbítero Marcelo, o presbítero Zé Correia, almoçamos juntos com aqueles 3 pastores. E eles deram um testemunho tremendo dessa graça de Deus que está se espalhando por aí. Uma igreja que não está na mídia, mas que está forte, avante, crescendo, de casa em casa, conforme o padrão do Novo Testamento. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento tremendo, histórico, que está no controle do Senhor. Mas eu tenho a esperança que seja a geração da colheita final.